Um anjo do Senhor apareceu aos pastores, a glória do Senhor os envolveu em luz, e eles ficaram com muito medo. O anjo, porém, disse aos pastores: não tenhais medo, eu vos anuncio uma grande alegria, que o será para todo o povo. Hoje na cidade de Davi nasceu para vós um Salvador, que é Cristo o Senhor. Isto vos servirá de sinal: encontrareis um recém-nascido, envolvido em faixas e deitado numa manjedoura. E de repente juntou-se ao anjo uma multidão da corte celeste. Cantavam louvores a Deus, dizendo: glória a Deus no mais alto dos céus, e paz na terra aos homens por Ele amados. Palavra da salvação. Caros irmãos, queridas irmãs, nesta noite santíssima, celebramos o Natal de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a segunda solenidade mais importante do ano, depois da Páscoa da Ressurreição. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Nós fomos iluminados pela luz do céu, o sol da justiça, que é Jesus. Os que jazem na escuridão, quem são esses? Quem é esse povo que andava na escuridão, nas trevas? Somos nós. Jesus é a luz que veio do céu nos iluminar. Para nós que tropeçávamos, para nós que caminhávamos sem rumo, sem direção, ou pior, caminhávamos para o abismo, Ele nos iluminou, Ele que é o caminho, a verdade, a vida, para nos conduzir para o céu, para nos trazer a salvação. Nós que estávamos algemados, nós que éramos prisioneiros, que éramos cativos, Ele veio para nos libertar. Se Ele não viesse, nós estaríamos certamente condenados, perdidos. Por melhor que seja alguém, sem Jesus, todos estamos perdidos, todos estamos condenados, não haveria esperança. Mas porque este menino nasceu em Belém, no presépio, por causa desse menino deitado na manjedoura, nós podemos ter esperança. Ele veio nos abrir o caminho do céu, nos indicar a direção, nos libertar do pecado, da morte. Nós que nascemos doentes, nós que nascemos enfermos, deficientes com o pecado original, e Ele veio nos trazer o remédio, que é Ele mesmo. Ele é o pão da vida, o pão vivo descido do céu, que nos alimenta, que nos sustenta, que nutre a nossa alma,
para nós termos vida. Nós estávamos mortos por causa de nossos pecados e Ele nos ressuscitou. Nesta noite santíssima, o céu e a terra se encontram, se abraçam na pessoa desse menino. Belém quer dizer a casa do pão, é a etimologia da palavra Belém, a casa do pão, é o pão da vida. Jesus, que nasceu para nós na manjedoura, é o lugar onde os animais comiam. Ele vem para ser o nosso alimento. Aliás, nas representações atuais do nascimento de Jesus no presépio, nós sempre temos ali o boi, o burro, o jumento, embora os evangelhos não mencionem a presença desses animais. Sim, era um estábulo, provavelmente uma gruta, uma caverna, como há muitas na região de Belém, e a própria igreja da Natividade está construída sobre a gruta onde a tradição afirma que Jesus nasceu. E ali também os pastores guardavam as ovelhas. Ali nasceu aquele que veio ser o nosso guia, Jesus, o bom pastor, o pastor supremo. Mas o boi e o burro geralmente aparecem no presépio, porque ali no comecinho do livro do profeta Isaías, no capítulo 1, versículo 3, é dito assim: o boi reconhece o seu senhor, o seu dono, e o burro a manjedoura do seu senhor. Mas Israel não me conhece, o meu povo não quer entender. Então, geralmente no presépio nós temos a presença do boi e do jumento, do burro, por conta dessa profecia de Isaías. Ou seja, até o boi e o jumento reconhecem o seu dono, o seu senhor, a manjedoura, o seu alimento. E o meu povo, Israel, não me conhece, não quer entender, não quer acolher a minha instrução, a minha palavra, não quer se deixar conduzir por mim, não me conhece, não me reconhece. E de fato, nos é dito no Evangelho de hoje que não havia lugar para eles na hospedaria. São João, no início do seu Evangelho, vai dizer: ele veio para o que era seu, mas os seus não o reconheceram, não o acolheram. A luz brilhou nas trevas, mas as trevas rejeitaram a luz. Quantos hoje celebram o Natal, mas não adoram Jesus como Deus encarnado, como Deus que se fez homem, que veio a este mundo para nos salvar, para nos libertar, para nos iluminar, ser nosso alimento, ser nosso guia, dar sentido, dar rumo à nossa vida, nos orientar. Quantos não o reconhecem? Quantos não o adoram? E nós hoje viemos aqui para dobrar os nossos joelhos diante dessa criança, desse menino frágil, pobre, e reconhecer nele o Deus Altíssimo, o Deus Todo-Poderoso, sapientíssimo. Por ele todas as coisas foram feitas. É por ele que subsiste o universo. É Ele quem mantém na existência todas as coisas, é Ele quem sustenta no ser todas as criaturas. Por amor a nós, para o nosso bem, para a nossa salvação, Ele está ali, deitado na manjedoura. Nos lembra Santo Afonso Maria de Ligório: ah, quanto te custou
haver me amado. É um preço tão alto que Deus quis pagar por amor a nós. Ele se compadeceu, como Jesus tantas vezes se compadecia das multidões, porque viam que eram como ovelhas sem pastor. Lá do céu Ele olhou para nós e viu a nossa condição, viu a nossa miséria, viu a nossa desgraça, viu que nós estávamos perdidos, caminhando para o abismo, sem esperança nenhuma de nos salvarmos. Santo Antônio vai dizer: o amor a nós o fez descer do céu, como se lá Ele já não pudesse permanecer sem nós. Ele veio nos buscar, porque embora Deus seja infinitamente perfeito e bem-aventurado em si mesmo, porque embora Deus seja autossuficiente, Ele se basta a si mesmo, Ele desceu do céu, como se lá já não pudesse permanecer sem nós. Deus queria nos ter com Ele no céu por toda a eternidade. Para isso Ele desceu, para isso Ele veio ao mundo. Ele se comoveu, Ele se compadeceu da nossa situação tão pobre, tão miserável, e com entranhas de misericórdia desceu para vir nos buscar, para nos resgatar, nos libertar. Como é que nós podemos não nos comover com Deus que se comoveu ao ver a nossa situação? E quanto custou a Ele ter nos amado assim? O Verbo eterno deixa o aconchego do seio do Pai para vir se deitar na manjedoura, numa noite fria, numa manjedoura desajeitada, pouco ou nada confortável, de maneira tão frágil, tão singela, para nós sem medo, porque o nosso pecado atrai a ira de Deus. Então, se nós olhamos a face irada de Deus, que justamente deve nos punir, deve nos castigar pelos nossos pecados, mas ali em Belém, nós o vemos com o rosto de uma criança. Se Ele nos manifesta o seu rosto irado, do Deus justo e santíssimo, nós temeríamos nos aproximar dele. Nós sairíamos correndo como Adão lá no paraíso, quando ouviu o barulho dos passos de Deus, e Deus dizendo: homem, onde estás? Adão se escondeu, viu que estava nu, que tinha perdido a inocência. Mas para nós não termos medo de nos aproximar, Ele se manifesta assim, com os traços em forma de uma criança, para nós termos a coragem de nos aproximar dele e de clamar a sua misericórdia. Há uma canção que os judeus costumam cantar na ceia pascal judaica, que é o Dayenu. Essa palavra Dayenu significa: isso nos teria bastado, isso seria suficiente, seria o bastante. É uma tradição que remonta à Idade Média. Alguns estudiosos acreditam que seja uma versão judaica dos impropérios que os católicos até hoje cantam na Sexta-feira Santa. Na Sexta-feira Santa nós ouvimos Deus dizer assim para nós: que mais podia ter feito por ti e não fiz? Eu te fiz sair do Egito, com maná te alimentei, eu abri o mar vermelho, e em troca eu só recebi ingratidão, indiferença, ofensas. E os judeus têm então o Dayenu, e eles vão dizendo assim: se Deus tivesse nos libertado da escravidão no Egito, mas não tivesse aberto o mar vermelho,
isso nos teria bastado. Seria o suficiente, Daienu. Se ele tivesse aberto o mar vermelho e não tivesse afogado os nossos inimigos, isso nos teria bastado, isso seria o suficiente. Se ele tivesse afogado os nossos inimigos e não nos tivesse dado o maná, não tivesse nos alimentado com o pão do céu, isso nos teria bastado, seria o suficiente. Se ele nos tivesse alimentado com o maná, mas não tivesse nos dado a lei no Sinai, isso nos teria bastado. E assim por diante. Cada uma das maravilhas, cada um dos prodígios de Deus em favor do seu povo, que são manifestações da bondade, do amor, da misericórdia de Deus para com o seu povo. Esse canto vai dizendo: se Deus tivesse feito só isso, já seria o bastante, já é uma coisa extraordinária. Mas Ele não se contenta. Deus, com esse seu amor exagerado, não se satisfaz, não se contenta e faz cada vez mais. Ora, se nós, na nossa oração, pensássemos assim: eu vou pedir a Deus a coisa mais absurda, eu vou pedir a Deus a coisa mais extraordinária que alguém poderia pedir, a coisa mais ousada, eu vou pedir a Deus. Seria o quê? Eu vou pedir a Deus uma Ferrari, eu vou pedir a Deus uma mansão, eu vou pedir a Deus um helicóptero, eu vou pedir a Deus um transatlântico, eu vou pedir a Deus para ser o dono de uma ilha, para ser o rei de um país. Se nós pensássemos a coisa mais ousada, mais absurda, mas Deus vai além. Deus é surpreendente, porque quem de nós ousaria pedir a Deus que Ele descesse do céu e se fizesse homem, se encarnasse? Quem de nós ousaria pedir a Deus que Ele aceitasse ser humilhado, escarnecido, ultrajado, esbofeteado? Quem de nós ousaria pedir a Deus que Ele se deixasse pregar numa cruz? Quem de nós ousaria pedir a Ele que lavasse os pés dos discípulos? Qual deles pediria uma coisa dessa? Como um escravo. Quem de nós ousaria pedir que Deus se fizesse presente num pedaço de pão, num pouco de vinho na Eucaristia? Quem de nós ousaria pedir a Deus que Ele ficasse trancado dentro de uma caixinha ali no sacrário à nossa espera? Ninguém de nós pensaria numa coisa dessas. Ninguém de nós teria coragem de pedir a Deus tamanha humilhação, tamanho despojamento, aniquilamento, e no entanto Ele toma a iniciativa de fazer isso tudo por nós. Nós até talvez diríamos: não precisava de tudo isso, Jesus. Bastava que o Senhor nos salvasse, isso seria suficiente. Mas quantas vezes nós achamos que não é suficiente e duvidamos do amor de Deus para conosco e pedimos mais provas e mais, como se não fosse suficiente. Não, porque se Deus não me conceder aquilo que eu estou pedindo, que é muito menor do que aquilo que Ele já nos deu, vede que grande presente de amor o Pai nos deu, de sermos chamados filhos de Deus. O seu Filho único, Ele nos deu de presente, para que nós nos tornássemos participantes da natureza divina. Imagine se você pedisse a Deus: eu quero ser Deus. Qualquer um diria: você
é muito abusado, isso é uma blasfêmia. E no entanto, é isso que ele fez. Deus se fez homem para que o homem se tornasse Deus, participante da natureza divina. E às vezes, porque eu peço para Deus a cura de uma doença, porque eu peço para Deus aquele emprego, para passar numa prova, ou para conseguir aquilo que eu quero muito, e aquilo não acontece, eu acho que Deus se esqueceu de mim, eu acho que Deus me abandonou, eu acho que Deus não me ama, mas Ele já me deu prova muito maior de que me ama, se fez homem. Qualquer coisa que eu pedir a Deus será muito menor, infinitamente menor do que aquilo que Ele já fez. É o bastante, é o suficiente. O que mais Ele podia ter feito? Ele já se fez homem, Ele já se humilhou, Ele morreu numa cruz, Ele ficou para nós na Eucaristia. Então nesta noite nós só podemos nos aproximar com reverência desse mistério tão grande e contemplá-lo, o mistério do eterno que entra no tempo, do infinito que se faz finito, do Deus Altíssimo que desce do céu, Deus imenso, aquele que os céus e a terra não podem conter e que está agora aí, deitado numa manjedoura, pobre e pequeno como eu, como cada um de nós. E nós contemplamos esse mistério e adoramos Jesus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, encarnado no ventre de Maria, nascido em Belém, por minha causa, por tua causa, Ele nos amou e se entregou por nós. Peçamos a Jesus que esse mistério do Natal ilumine a nossa vida, a nossa alma, e penetre no nosso coração, na nossa mente, e nós possamos adorá-lo nesta noite santíssima, na qual nós celebramos o seu nascimento. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.